casos de família no exterior que recebem dinheiro para receber intercambistas, ou ficavam em residências estudantis das escolas, basicamente isso. E fazer intercâmbio não vai pagar em hotel, caríssimo, a gente lançou uma terceira opção, uma terceira alternativa em 3 cidades Londres, Dublin. E quando eu comecei a me aprofundar nesse assunto, eu passei a perceber que o equilíbrio, na verdade, se torna a melhor estratégia se tu realmente souber aplicar. Só que até tu achar esse ponto de equilíbrio, seja na tua vida, seja no teu lado profissional, no lado pessoal, na tua casa, no teu trabalho, tá? Tu sofre. Sofre porque não é fácil achar. Tu tem que ter determinação, tem que ter coragem, tem que ter o conhecimento para daí sim conseguir buscar e encontrar esse equilíbrio que tantos almejam achar. A primeira estratégia ela começa para te visualizar a tua vida de uma forma um pouquinho diferente. O que é o bom? O bom, na verdade, é aquele menino chega em casa, puxa vida, o pai pergunta, como é que foi a prova? Ah, fui bem. Tá, mas o que é o bem? Quanto? 7, 8. Então o bom, ele se torna uma coisa regular. Tá? Então a primeira coisa que a gente deve substituir o bom pelo ótimo, passar a enxergar a vida com novos olhos, tá? Para que a gente tenha mais prazer e mais entusiasmo para atingir nossos objetivos. Por 2 motivos. O primeiro, porque a gente nasceu, e o segundo é porque a gente tem que ser feliz. Ou alguém daqui nasceu para ser triste, tá? Só que muitas pessoas, às vezes, elas se sentem dominadas pelos pensamentos ou pelos acontecimentos que estão ao redor dela e acabam percebendo que a sua vida não está tão feliz e está triste, tá? Então, vamos tentar refletir um pouquinho para a gente saber como é que se origina a tristeza. Então, na verdade, tudo parte de pensamentos. Os pensamentos, eles geram nossos sentimentos. Os sentimentos, as emoções. Tá? Quando tu tem emoção, tu parte para ação. Às vezes é uma questão de segundos, mas essas etapas passaram na tua mente. Tá? As ações podem te levar ao sucesso, que te geram alegria, ou podem te levar ao fracasso, que te geram tristeza. Mas os pensamentos, na verdade, quem escolhemos somos nós. Então tudo que a gente pensa é porque a gente quer. Porque a gente tem um real poder de escolha sobre os pensamentos. Então, pessoal, na verdade, assim, a minha vida está triste, por quê? Porque eu estou pensando que ela está triste. A minha vida está feliz, por quê? Porque eu estou pensando que ela está feliz. Então, a forma de como tu enxerga a tua vida, como tu pensa, é que gera a alegria ou tristeza. Vocês, cada um de vocês, independente da área que estiver atuando, tá? Esse seria assim, ó, o passo principal para já fazer hoje de noite. Chegou em casa, começa a pensar: qual é o meu negócio nessa vida? O que eu realmente quero? Qual é a minha visão? Aonde eu quero chegar? Qual é a minha missão? Para que eu vim para esse planeta? Quais são os meus valores? O que eu não abro mão? Qual é o meu propósito? Eu vivo para quê? Eu estou fazendo uma faculdade de administração, de contábeis, de design, para quê? Quais são os meus princípios? O que me move e em que acredito? Tá? No momento que a gente tem isso bastante definido e bastante claro na nossa mente, facilita um monte a nossa tomada de decisões. Porque vocês vão receber várias propostas de emprego na vida de vocês. Por mais que vocês tenham uma empresa, vocês vão receber convites de parcerias, convites de sociedades. E se vocês não tiverem isso muito claro na mente de vocês, vocês vão, de acordo com o vento bater, vocês vão para um lado. O vento mudou, vocês viram para o outro lado. Então a primeira coisa é a gente definir. O que é esse equilíbrio da mente então? É alinhar o querer com o fazer, é atingir paz interior, é dominar os pensamentos,
é controlar os sentimentos, é cultivar e aprimorar a tolerância e é agir e ter paciência. Como? Jamais teremos controles de todos os fatos que são externos a nós. Então, por mais que a gente tenha estudado, por mais que a gente tenha conhecimento, a gente não consegue dominar nada do que é externo a nós. Por quê? Porque a gente não consegue entrar na mente do outro e mudar o pensamento dele. Então, quando a gente tem essa compreensão e esse entendimento, tá? O que nos gera? A gente tem que desenvolver o nosso controle interno para que consigamos suportar tais acontecimentos que não esperamos. Então, tu só tem como alterar e controlar o teu modo de reagir às ações. Este é o maior diferencial do planejamento vital que profissionais do futuro serão obrigados a fazer diariamente. Quando os excelentes profissionais, às vezes por uma falta de equilíbrio momentâneo, botam tudo a perder. Tá? Então vamos tentar controlar o nosso interior. Como é que a gente faz isso? A primeira estratégia, então, ela se refere à relação de interdependência dos seres. Tá? Possui um pensamento sustentável. O que significa isso? A gente tem que ter noção, e muitas vezes a gente tem essa noção, mas a gente tenta testar ela para saber se ela realmente existe. A gente não entende porquê, mas é uma questão do ser humano ser assim. Então, se a gente não possui um pensamento sustentável, o que significa isso? Que toda ação que eu fizer, por mais positiva ou mais negativa, ela vai gerar uma consequência. Então eu posso falar uma simples palavra hoje, mas amanhã, logo depois ou no futuro, ela pode gerar uma consequência, que pode ser positiva ou negativa. Tá? Então, a segunda estratégia é a gente refletir um pouco sobre a lei universal da impermanência. Na verdade, essa é uma lei universal, tá? Que nada é permanente a não ser a impermanência das coisas. O que isso significa? Que tudo se transforma. Esse momento aqui, esse minuto aqui, por mais que a gente queira que ele dure, ele não vai durar. Por mais vezes que a gente não queira evoluir, a gente vai evoluir. Por mais que a gente não queira envelhecer, a gente vai envelhecer. Independente do que acontecer, tu tem que ter equilíbrio para agir. O segredo para isso, a não ser, logicamente, quem estava nas torres gêmeas, que não tinha o que fazer, tá? É possuir sempre um plano B. Então, planejar e replanejar constantemente. Se tu vai percorrendo o Brasil, tu vai perguntando para as pessoas na rua se elas possuem planejamento de vida, planejamento financeiro, orçamento. A grande maioria diz que não. Porque o Brasil é um país muito instável, a economia está muito instável. Então, como é que eu vou planejar se eu não sei como é que vai estar amanhã? E justamente é o inverso. Quanto mais conturbado tiver a situação, mais tu deve sim planejar. Tá? E por mais que tu tenha um planejamento, o replanejamento é tão importante quanto. De acordo com a ONU, a humanidade vai chegar em 7 bilhões de pessoas no final de 2011. 7 bilhões de pessoas. O Brasil hoje conta com 194 milhões, aproximadamente. O Rio Grande do Sul, com 10,5 milhões. Caxias do Sul, aproximadamente nos seus arredores, 500 mil habitantes. Agora, pessoal, desses 500 mil habitantes de Caxias do Sul, quantas pessoas vocês conhecem, já ouviram falar, leem no jornal, sabem de informações? Quantas pessoas vocês conhecem? Vamos chutar um número considerável alto. 10 mil pessoas. No universo de 500 mil, 10 mil pessoas a gente tem contato. Tá? Não contato de dialogar, apenas contato. Estamos aqui hoje, 70 pessoas. Vamos sair na rua, trânsito, então 10 mil pessoas. Tá? Dessas 10 mil pessoas, quantas com quem a gente realmente conversa? A gente troca alguma informação ou já trocou no longo da vida? Vamos reduzir isso para 700 pessoas. Dessas 700 pessoas, quantas que realmente tu influencia ou tu é influenciado? Vamos reduzir para 100 pessoas.
Então, do universo de 7 bilhões de pessoas, nós estamos falando que a gente se relaciona com 100 pessoas. A gente troca ideia. E o que tu mais ouve hoje em dia? É o problema do ser humano. São os problemas de relacionamento. São, na verdade, os inimigos que a gente cria, seja na empresa, no trabalho, aquela pessoa que quer puxar o tapete, tá? E a gente reclama dessa vida. Puxa vida, quando é que isso vai parar? Só que a gente não percebe, às vezes, que esses pensamentos negativos daquela pessoa que tu considera teu inimigo no teu trabalho te frustra, te gera ansiedade e te prejudica. Só que, às vezes, eles são apenas 5 pessoas, chutando alto aqui. Se perguntar para cada um de vocês hoje, quantas pessoas cada um de vocês tem realmente um problema, que aquela pessoa é insuportável, que tu não suporta, que tu não aguenta. De 7 bilhões de pessoas, a gente passa por um universo mínimo de 5 pessoas. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? Essas 5 pessoas, elas têm que ser consideradas por nós como exceções raras. Essa é uma das questões mais importantes da palestra, tá? Por quê? Porque são eles que fazem normalmente a gente crescer. Quem é muito legal, quem é muito tranquilo, quem não nos gera problema, a gente simplesmente passa desapercebido. A gente não faz nada. Mas aquelas pessoas que nos estressam, que querem nos puxar o tapete, elas fazem com que a gente pense diferente. A gente cria estratégias e a gente se desenvolve. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que visualizar os maiores inimigos que a gente possui como, na verdade, os nossos mestres. E passar a agradecer que aquela pessoa existe. Muito obrigado por tudo aqui. Porque se não fosse por ti, eu não estaria agora pensando no que eu vou fazer para me manter equilibrado, para me manter minha serenidade, para me manter minha paz de espírito. O seu poder de compaixão. Na verdade, o poder de compaixão, ele é muito ligado com a questão do altruísmo, que é tu fazer o bem para o outro, tá? Mas sem a questão do apego. Então, simplesmente tu tem que tentar fazer o melhor para livrar o sofrimento do teu amigo, do teu colega e das pessoas, tá? Esse é o sentimento de compaixão. E o que na verdade a gente tem feito com o próximo? A gente vive numa era que as pessoas estão se distanciando cada vez mais. As pessoas estão vivendo uma certa carência nesse sentido, a carência do afeto, a carência do apego, a carência do abraço, do olho no olho. Tá? Como é que a gente vai meditar? Puxa vida, o que é meditação? Tá? Na verdade, a meditação ela consegue equilibrar todos os nossos chakras. A gente possui 7 chakras, tá? E muitas vezes tu te desequilibra porque um dos chakras sofreu alguma oscilação, só que tu não percebe, a gente não percebe. Só que existem estudos que comprovam que a gente alinhando os chakras, a gente volta a ter equilíbrio, a ter tranquilidade. Então, como é que a gente medita? A gente pensa por nós mesmos, tá? Através do autoconhecimento, dos pensamentos positivos, dos sonhos futuros, a gente enxerga eles como sendo, nessa questão, os nossos inimigos que desenvolvem a criatividade, a paciência. Sobre a lei universal da impermanência, pensando que nada é constante, tá? Tudo um dia muda, por melhor ou pior que seja. Compaixão e altruísmo. Então a gente mentaliza questões que da gente fazendo bem para o próximo, da gente chegando a nossa vida de uma forma mais positiva. E a relação da interdependência dos fatores e dos acontecimentos que estão todos hoje em dia interligados. Dalai Lama afirma que o ser humano dificilmente encontra felicidade nos extremos. Por quê? Se ele está muito feliz, ele corre o risco dessa felicidade ser momentânea, a impermanência das coisas, e pode ter uma desilusão, uma decepção, desmotivação, falta de entusiasmo ou depressão. Podemos evitar os extremos através da meditação diária e viver com equilíbrio. Então, sempre que a gente estiver nos extremos, a gente tem que ter um cuidado e dizer, puxa vida, vou ficar equilibrado, para que a gente evite que o tombo seja maior.
As pessoas muito pobres, pobreza extrema, as pessoas muito negativas, as pessoas que enxergam somente fracasso, ou as pessoas que só são da direita. Eu não estou falando em termos políticos, estou falando em termos que a pessoa só tem um tipo de pensamento e não concorda, não é flexível. Ela vive num extremo. Ela tem que mudar. O contrário é a mesma coisa. Tá? Então a gente tem que ter bastante cuidado para ver como é que está a nossa vida hoje. Será que a gente está indo para algum extremo ou não? E em breve, aguardem então que vai chegar o Love Back, ou seja, o retorno com amor. Espero ser convidado novamente para falar para vocês dessa nova marca, tá? Que é um projeto que eu criei, vai ser o 3º livro, tá? Que é a substituição do feedback das empresas pelo Love Back, ou na verdade aquele feedback que muitos falam, né? Pelo Love Back. Aí tem todo um estudo baseado nisso. Então, finalizando, pessoal, esse é o meu site, tem meu e-mail ali, se caso quiserem me escrever. Eu sei que o tempo foi curto aqui, tentei respeitar ao máximo o tempo, tá? Acredito que fiquei dentro do horário, comecei 5 minutinhos depois, tá? Estou no Twitter, estou no Facebook também, caso queiram adicionar, tem o site que as pessoas podem ver, as colunas que estão escritas nos jornais, elas estão também no site, tá? Se quiserem tipos de meditação, podem me escrever, que com o maior prazer eu respondo, que é um universo bastante grande que a gente tem aí para desvendar. Então, muito obrigado a todos. Se alguém tiver algum questionamento, estou aqui para responder.